Esperar a Maíra. Tudo certo, Maíra? Podemos começar? Maíra não ouve? Oi, Emerson. Podemos começar? Maravilha, então. Então, muito bom dia a todos e todas. Nosso último dia de Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Uma programação extensa, uma programação que nos fez refletir muito ao longo da semana, né? De debates que a gente começou, mas que não se esgotaram. Então, vamos dar início a esses últimos momentos, né? As nossas últimas 4 palestras do seminário, já acordando com um gostinho de quero mais, com um bocadinho de saudade já, mas certos que tivemos uma semana muito produtiva, né? Então, vou começar dizendo novamente, meu nome é Desirê Nobre, eu sou terapeuta ocupacional, professora do curso de terapia ocupacional aqui da Universidade Federal de Pelotas, colaboradora da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura e da Rede de Museus e organizadora do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural. Então, hoje, na nossa super programação, nós começamos agora às 10 horas com o Edu falando sobre acessibilidade na arte, dança. Depois, às 11 horas, nós seguimos falando sobre dança com a professora Karina Pereira, que vai falar sobre as possibilidades do ensino de balé para crianças surdas. Depois, almoçamos, descansamos um pouquinho e regressamos às 14 horas com a palestra Acessibilidade Cultural, um caminho, com a professora Célia Souza, do Instituto Politécnico de Leiria, Portugal, e encerramos as palestras do nosso seminário às 18 horas, com audiodescrição no Carnaval de São Paulo, com a Lívia Mota, da Ver com Palavras. Eu destaco aqui para vocês, mais uma vez, e faço o convite a todos, e o convite também fica para o Edu, se quiser estar conosco hoje, às 19 horas, pós finalização das palestras do seminário, nós teremos a nossa assembleia final do Seminário Internacional de Acessibilidade Cultural, para construir, então, a Carta de Pelotas, Resistência e Mobilização pelas Diferenças. Essa carta, então, ela vai firmar o nosso compromisso com a defesa dos direitos humanos, com a defesa e o respeito às diferenças, e pensando, então, que nós que somos profissionais, pesquisadores, docentes, enfim, todos nós que estamos participando do nosso seminário, nós temos um compromisso com a acessibilidade cultural e para com as pessoas. Então, eu espero vocês para a nossa assembleia final. A assembleia não será transmitida pelo Facebook, ficaremos somente na plataforma da UFPEL, tá bem? E será às 19 horas. Então, agora, eu quero apresentar o nosso palestrante, que vai dar início à nossa manhã. Com muito carinho e muita admiração, eu apresento o Edu. O Edu, ele é artista e professor da Escola de Dança da Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Atualmente desenvolve pesquisa no doutorado multi-institucional e multidisciplinar em difusão do conhecimento. É mestre em dança pelo Programa de Pós-Graduação em Dança da UFBA, graduado em Artes Plásticas pela Universidade Federal da Bahia, especialização em arte-terapia pela Universidade Católica de Salvador. Então, para me descrever brevemente, eu estou loira, que eu não sou loira, eu estou loira, os meus cabelos vão na altura um pouquinho abaixo do ombro, eu tenho a pele branca, olhos castanhos, estou usando um casaquinho azul e por baixo, então, a minha polo da Universidade Federal de Pelotas. Tá bem? Edu, a palavra é toda tua, muito obrigada por estares conosco, já falei antes aqui que sou uma fã do teu trabalho, eu te acompanho
pelo Instagram. Inclusive, faço aqui já o convite para quem não acompanha o Edu nas redes, que o faça, porque, de fato, o conteúdo que o Edu produz é sensacional. Edu, bom dia, a palavra é toda tua. Bom dia, muito obrigado, Desirê. Meu nome, né, é Edu. O meu sinal, eu sei um pouquinho, aprendi um pouquinho de Libras, ainda estou fazendo o curso, então peço desculpas por não poder me comunicar também em Libras, mas agradeço aos intérpretes essa oportunidade e estar aqui nesse seminário tão importante, inclusive para mim, particularmente pela minha pesquisa. Agradeço muito o carinho desde o convite, como foi que você chegou a mim, e durante todo esse tempo que a gente vem conversando para eu estar aqui hoje. Muito obrigado. Eu sou uma pessoa, me identifico como um homem cis, de pele morena, careca, barba grisalha, estou vestindo uma camisa verde escuro, estou de fone no ouvido, branco, estou sentado num sofá cinza com almofadas de crochê branca e atrás de mim uma parede branca. Ao lado de mim, na tela, tem Emerson, que é o intérprete de Libras, um homem moreno também, de barba, bigode, cabelos pretos, vestindo um casaco azul escuro, num espaço que parece uma cabana. Enfim, eu gostaria também de acrescentar na apresentação que Desirê me fez. Bom dia a todos, obrigado a todas, a todos pela companhia. Eu sou integrante e atualmente diretor do Grupo X de Improvisação em Dança. Acho que é importante frisar o Grupo X aqui nesse evento, porque nós fomos, em 2008, no espetáculo Os Três Audíveis, a gente fez uma parceria entre o Grupo X e o Ultramad, que é um grupo de pesquisa de tradução e audiodescrição da Faculdade de Letras aqui da UFBA, com a professora Eliana Franco. Em 2008, a gente fez no espetáculo Os Três Audíveis a primeira audiodescrição em dança no Brasil. Então, eu me sinto também confortável e em casa estar aqui falando sobre acessibilidade, não apenas por ser uma pessoa com deficiência, mas pela acessibilidade fazer parte da nossa pesquisa e do nosso trabalho já há muito tempo, e é um dos pilares, um dos principais motes de pesquisa dos nossos projetos. No escuro do teatro, uma voz grita na caixa de som: "Eis que chegam eles!" E repete: "Eis que chegam eles!" Uma luz azulada desenha um corredor pela escada da plateia. A voz insiste: "Eis que chegam eles! Eis que chegam eles!" Então aparece no topo dos degraus um dançarino, com batom vermelho, cílios postiços coloridos, pele morena e cabeça raspada. Eis que chegam eles, os únicos, ímpares. Ao redor do pescoço, um colar elisabetano de proteção para cachorros e gatos. Veste uma blusa de pelúcia roxa, cobrindo os braços, deixando o peitoral peludo à vista. Usa uma tanga fio dental preta. Pernas de pelo de bode, medindo 1 metro, alongam seu corpo pequeno. Enquanto isso, o dançarino exibe-se para um público atento à curva em S de sua coluna, provocada pela acentuada escoliose. Ao longo de sua performance, ocupa o palco fazendo um striptease das pernas espartilho de bicho, que cobrem seus membros inferiores atrofiados em decorrência da poliomielite que adquiriu na infância. Insinua-se em movimentos ondulatórios e repetitivos. Aproxima-se, afasta-se, apoia-se sobre as duas mãos, elevando os quadris. Escorrega pelo chão, rola pelo espaço e sai.
eu inicio a minha fala desnudando aos poucos o meu corpo, ao descrever parte da performance Striptease Bicho que eu realizo desde 2018. A minha intenção nessa audiodescrição dessa performance é que a gente possa compreender e gerar imagens que provoquem deslocamentos sobre a dança e sobre os corpos considerados aptos ou não para dançar. Ao revelar paulatinamente se tratar de uma performance apresentada por um artista com deficiência, eu quero questionar que imagens surgem para todo mundo que está assistindo quando a gente fala em dança. Quando fala em dança, qual é a primeira imagem? No primeiro momento, lhe ocorreu o corpo de um dançarino com deficiência? Quando a gente fala corpo dançarino, chega um dançarino, uma dançarina, a primeira imagem que surge é de uma pessoa com deficiência? Que corpo que dança? Que pessoas você imagina aptas a dançar? E para quem já aceita e entende a presença do corpo com deficiência na dança, quais as deficiências estão aptas para dançar? Eu pretendo aqui contribuir para ressignificarmos nosso olhar sobre o corpo com deficiência na dança, condicionado pelo pensamento hegemônico que padroniza, encaixota e determina o ser e estar no mundo. Sabemos que não é comum pensar no corpo com deficiência como um corpo dançante. Assim como pouco se imagina esses corpos pessoas, porque é isso, não tem um corpo e pessoa. Não tem o corpo de Edu e Edu. Eu sou o meu corpo. Então, o meu corpo é a minha pessoa. Corpo, pessoa é a mesma coisa. Acho que é importante a gente pensar nisso, porque o tempo inteiro também que a gente fala de corpos com deficiência, a gente tira o sujeito do corpo, e isso é impossível. Então, quando pouco se imagina esses sujeitos, essas pessoas, em outros contextos que não sejam associados a palavras como falta, doença, incapacidade, feio. E aí eu considero esse pensamento, esse agrupamento de palavras construído pelo que eu tenho desenvolvido na minha pesquisa de doutorado de bipedia compulsória. E aí eu vou para o segundo momento da minha fala, porque esse primeiro momento, essa apresentação inicial, é parte de um artigo que eu publiquei em 2019 na revista Tabuleiros da Dança, intitulado Desnudando o Corpo Perturbador, a bipedia compulsória e o fetiche pelo corpo com deficiência na dança. E nele é onde eu aprofundei até aquele momento, até onde eu estava, inclusive, né, na pesquisa, sobre a bipedia compulsória. Mas antes de entrar especificamente nesse assunto que me interessa a gente discutir aqui, para pensar em acessibilidade, eu queria também destacar que quando a gente pensa em acessibilidade, sempre está no entorno do artista, né? Pensa muito no público com deficiência, quais os espaços que a pessoa com deficiência chega para fruir, para a sua fruição artística. Eu queria que a gente pensasse também na acessibilidade do artista com deficiência. E para mim, repito, nesse momento, porque cada fala, cada escrita, cada artigo é o recorte daquele momento onde a gente, né, em que a gente está pensando, refletindo sobre algo. Então, neste momento, para mim, é impossível pensar em acessibilidade nas artes, na dança, sem questionar os padrões da dança, sem questionar de que dança ou dança estamos falando, sem problematizar a necessidade de ainda termos que diferenciar corpo que dança de corpo com deficiência que dança, eventos de dança e eventos de acessibilidade ou inclusão em dança, ou nas curadorias, esse projeto aqui é de pessoa com deficiência, esse projeto aqui é de pessoa sem deficiência, como se o trabalho artístico fosse separado por termos corpos, pessoas com deficiência envolvidos no projeto. Então, é nesse espaço, nesse entre um corpo com e um corpo sem,
que eu gostaria que a gente pensasse. O que pauta o pensamento que nos entende à margem dessa dança, desse corpo? Porque enquanto mantivermos as linhas abissais, e aí eu trago Boaventura de Souza Santos, que consideram uns corpos aptos, detentores do saber sobre a dança, e outros impossibilitados de dançar, incapazes, impossíveis de coabitar, como Santos também fala, da impossibilidade pelas linhas abissais de coabitar o que está deste lado da linha, considerado detentor do saber, a ciência, o direito, do pensamento hegemônico, não coabita com o sul, com o que está do outro lado da linha, que é o sem saber, sem conhecimento, é o intuitivo. Então, eu considero que a gente, na dança, ainda estabelece essas linhas abissais que determina quem está deste lado da linha, ou seja, apto para dançar, e quem está do outro lado da linha. E me parece que isso tem a ver com a acessibilidade, porque se a gente não entende das rupturas dessas, não entende, não pensa das rupturas dessas linhas, a acessibilidade pelo pensamento bípede sempre vai ser um puxadinho nos projetos. A gente não vai estar lá desde o início. Se sobrar um dinheiro no orçamento, a gente coloca alguma coisa de acessibilidade e a gente diz que está. Acessibilidade vira uma caridade, vira um favor. Não entende que precisa ser determinante, inclusive, no projeto para que ele aconteça, porque, inclusive, está previsto por lei que a nossa legislação nos garante direitos e, de certa forma, é muito avançada, pena que ela não é aplicada. Mas, então, os organizadores de eventos, os curadores, os artistas, os professores, os diretores de escolas de dança e arte, enfim, a gente precisa agrupar todas essas pessoas, toda essa rede de profissionais da cultura e arte, senão a gente vai continuar falando da gente para a gente mesmo, entende? É como, então, Libras ou audiodescrição só tem eventos que tem pessoas com deficiência, não é possível que uma pessoa com deficiência, não, né, cega ou baixa visão, não queira assistir uma Débora Coker, por exemplo. Ela só precisa assistir a mim que tem deficiência, ela só precisa assistir algo que seus pares estão. Não é possível que uma pessoa surda não queira assistir uma peça de Thais Araújo e Lázaro Ramos. O que eu estou falando, gente, citando nomes, é porque são pessoas grandes no meio e que tem discursos, né? Lázaro e Thaís têm discursos importantíssimos, que é bom para todo mundo. Não é possível que uma Elza Soares, o público não queira saber o que Elza canta, a importância daquele discurso. Então, assim, a acessibilidade precisa estar em todos, em tudo, não só no evento específico para a pessoa com deficiência. Porque senão a gente fala da gente para a gente mesmo. E aí eu pergunto, quem se implica de fato com a acessibilidade? Em tempo de pandemia e quarentena, continuaremos falando sobre a mesma acessibilidade que falávamos antes? Na profusão de lives, na enxurrada de informações e conteúdos que são importantes, inclusive, para a sobrevivência. Como se dá essa acessibilidade? Isso também é cultura. E aí eu imagino, aí eu gostaria de falar sobre a bipedia, porque essa bipedia que exclui e reforça a política necropolítica, aquela que é uma política feita para a morte. E com certeza aqui já devem ter falado sobre, né, a modelagem da deficiência, e eu vou só pontuar, porque me interessa na modelagem mais atual, que é do modelo histórico-cultural da deficiência, para eu poder falar um pouco da bipedia compulsória. Então, como a gente deve saber, né, todos aqui, a maioria, pelo menos, deve saber, porque se interessa pelo tema, imagino, por isso está aqui, o modelo biomédico estabelece, e é o que é, né, recorrente ainda, um paradigma muito forte da deficiência, entende a deficiência como uma responsabilidade da pessoa, como um problema individual, que a partir da década de 70, mais ou menos, vem
os estudos sobre deficiências, disability studies, e falam que não, essa pessoa com esta marca física, a deficiência se estabelece a partir das barreiras comunicacionais, arquitetônicas, tecnológicas, atitudinais, enfim, as barreiras na relação com a pessoa com deficiência é o que provoca a deficiência, né? O que se entende como deficiência. Em alguns espaços, isso está compreendido, mas de forma do senso comum, na vida prática, ainda é um modelo biomédico muito forte, muito enraizado na gente, por todas as experiências. Eu, inclusive, o pessoal com deficiência, sei como me tratam apenas por olhar a minha questão física, biológica. E aí, mais recentemente, surge o modelo histórico-cultural da deficiência, apresentado por Robert McHower na teoria CRIP, que defende a construção histórica do corpo com deficiência associada à rede de relações econômicas, sociais e culturais. E é aí que eu me aproximo. Quando eu apresentei o projeto da bipedia compulsória, eu ainda não conhecia exatamente, já tinha ouvido falar, mas não entendia da teoria CRIP direito, e aí vi, pô, isso aí tem muito a ver com o que eu estou pensando. Então, é a teoria que vai me apoiar na minha pesquisa. McHower estabelece uma interseção entre os estudos queer e os estudos sobre deficiência, compreendendo a relação entre a heterossexualidade compulsória, no caso dos estudos queer, e a compulsory able-bodiedness, desculpe meu inglês que é péssimo, que a Anaíde Mello, antropóloga brasileira, traduz como corponormatividade compulsória. E ele entende tanto a heterossexualidade compulsória como a corponormatividade compulsória como partes das estruturas que normalizam ideologias dominantes. E aí, se partirmos de comparações dicotômicas entre corpo normal e anormal, incapaz e capaz, McHower afirma que este último, aí aspas, mais do que a heterossexualidade, ainda se disfarça amplamente como não identidade, como ordem natural das coisas. Então, é essa compulsoriedade pela capacidade do corpo identifica a deficiência como patologia, estranheza, incapacidade, e corpo considerado capaz, por sua vez, é definido como saudável, hábil, apto. É um corpo coletivamente almejado. É aquele corpo onde todo mundo quer chegar. É aquele que a gente deseja ser, dentro da lógica do pensamento hegemônico, hein? É um corpo definido a priori como normal, construído e naturalizado, como um modelo a ser alcançado. O corpo capaz corresponde ao sentido do que McHower classifica de relação normal, ligada ao sistema de trabalho definida por pessoas saudáveis, capazes por seus esforços físicos. Isso não é muito diferente da dança, não é? Para quem é do meio da dança e da arte, entende o que eu estou falando sobre esse desejo da capacidade, da potência da virtualidade na dança. Embora nem todos os artistas da dança usem a virtuose, mas aí não é questionado sobre sua capacidade, no sentido da deficiência, a gente é questionado pela capacidade. Se a gente não é virtuoso, então é porque a gente não é capaz. E também isso do porte físico, do esforço, dessa qualidade mais vigorosa, também cai por terra se a gente realmente lida e conhece as pessoas com deficiência e artistas com deficiência que utilizam também de determinadas técnicas e determinados estilos de dança que utilizam disso. Então, é um discurso completamente fora da realidade. E aí eu continuo no terceiro momento, que assim como o próprio entendimento da deficiência desviou-se do viés físico e biológico com o modelo social e mais recentemente com o modelo histórico-cultural, a bipedia compulsória, que é essa organização social de mundo que estabelece hierarquia em relação à pessoa com deficiência em função
de um corpo considerado normal, para mim, também não faz sentido pensar bipedia, porque eu uso essa metáfora, essa imagem, não especificamente em relação ao corpo cadeirante, mas em relação a todas as deficiências, porque não é uma bipedia de quem anda sobre dois membros, não é sobre a questão física e biológica da marcha, entende? Mas é nessa construção da normalidade. Então, a bipedia é entendida também como uma construção histórico-cultural, social, política, econômica. Então, não é uma bipedia de quem anda, porque a bipedia, no que eu tenho defendido, é para qualquer é na relação com qualquer deficiência, é dentro dessa estrutura maior, não de quem apenas anda. Isso eu acho que é muito importante destacar, porque senão pode causar alguma confusão, né? Porque muitas pessoas dizem, mas a bipedia é de quem anda com... Sim, mas eu estou compreendendo a bipedia da mesma maneira que eu compreendo a deficiência, não pelo viés físico e biológico. E a bipedia compulsória compreende a deficiência de maneira limitada, embora limitação seja uma palavra sempre ligada à deficiência, né? A bipedia entende a nossa experiência como única, que se repete da mesma maneira para todas as pessoas, mas desconsidera a grande diversidade de deficiências e os contextos e suas especificidades de cada indivíduo, como classe social, econômica, gênero, raça, territorialidades. É diferente a minha relação com a deficiência aqui em Salvador do que foi em Santo Amaro, minha cidade onde eu cresci desde criança e vim para Salvador capital, interior capital, centro, periferia, enfim, todas essas relações. Então, é de experiência de vida que a gente está falando. E eu não estou falando que todo mundo é deficiente, porque também aí é desconsiderar toda a luta da pessoa com deficiência. Se a gente pensa nessa construção histórica de exclusões, invisibilidades, violências e morte. E aí, no caso da dança, por exemplo, cada especificidade de corpo ou de projeto não determina em si um procedimento, uma metodologia, uma escolha estética, uma escolha artística. Isso é para qualquer pessoa, em qualquer grupo, em qualquer projeto artístico ou pedagógico, as especificidades daqueles grupos, dos indivíduos que constituem o grupo, e o próprio projeto determina modelos e metodologias específicas. Por que seria diferente com uma pessoa com deficiência? Botou uma pessoa com deficiência, é a mesma coisa para todo mundo? É a mesma coisa sempre? Enfim, então a bipedia é bem limitada nesse sentido porque reduz a gente. E aí eu gosto de estar frisando isso, associando as palavras que sempre associam a gente à bipedia, para poder compreender, porque isso é do humano. O padrão existe em todo mundo, o preconceito existe em todo mundo, mas parece que é sempre o outro. E quando nos coloca como outro, estabelece essa linha, estabelece hierarquias. E é sobre isso que a gente está falando aqui, inclusive na acessibilidade. Quando a gente promove a acessibilidade, parece, em alguns momentos, parece que nós somos detentores de um poder, e olha como eu sou bonzinho. E entender que a acessibilidade precisa estar, desde sempre, não é bonzinho nada, não está fazendo favor nenhum. Isso precisa ser uma condição prioritária em qualquer ambiente. E aí eu comecei quando eu dava aula na escola de dança, brincando com os meus alunos nas aulas, eu dizia, vocês bípedes me cansam, porque a gente fazia, fazia proposições de exercícios, de atividades, e a bipedia, aí nesse sentido mesmo da finalidade, me cansava mais, assim, eu digo, não acredito, gente, não é possível que a gente não pode andar de costas, vocês não podem rolar, não pode se deslocar sentado no chão, enfim, de várias maneiras, precisa estar nessa postura verticalizada e hierarquizante. Como é que a gente está querendo desconstruir, afirmando padrões o tempo inteiro, porque os discursos, né, dos estudantes era desconstruir a hierarquia, tem sempre crítica em relação ao currículo, a metodologias, a práticas e tal, a invisibilidade de determinados grupos. Falei, sim, mas a gente está brigando com isso, repetindo padrões excludentes. Vocês bípedes me cansam. E aí, Desirê já falou, no meu Instagram, eu fiz uma série
que é Vocês Bípedes Me Cansam, falando um pouco da bipedia e contando um pouco das experiências que a bipedia provocou em mim, em alguns momentos muito traumáticas, em outros até risíveis. E aí vocês podem observar melhor sobre a bipedia um pouco lá no meu Instagram também. E aí eu vou para agora sim é o terceiro momento e já está para finalizar, porque eu acho que é importante a conversa, entendendo que esse corpo, né, também que determina nesses espaços da arte e da cultura, os espaços de poder, é sempre um corpo e que estabelece a gente à margem e periférico, os corpos considerados exóticos e fora do padrão, é um corpo hegemônico, masculino, branco, heterossexual, cis e bípede, cisgênero, né? Como um núcleo legitimado que detém o poder e o conhecimento pautando toda a construção de mundo e tudo que se relaciona com isso, submetido às suas regras de exceção. Então, como a Agamben fala da inclusão pela exclusão. Da exclusão pela inclusão, perdão. Porque incluindo é colocando naquele nicho, naquele cercadinho da inclusão, como diz Stella Lapone, que exclui a gente do resto, entende? É especificar para dizer, olha, vocês são assim, então vocês ficam quietinhos aqui, na cadeirinha da reflexão, porque nós que detemos o poder, nós temos o universo todo para a gente. E aí, e quem está se identificado no campo da diversidade, conta-se à margem, considerado como uma produção inferior. E aí, nesse contexto, todos que pertencem são tratados como exóticos, diferentes, surgem identificações e abordagens estereotipadas da produção artística de pessoas negras, indígenas, transexuais, pessoas com deficiência. E aí eu estou trazendo essa relação com outros que a gente também não pode pensar que a deficiência é fechada em si. A deficiência está em todos os corpos. Existem pessoas transexuais com deficiência, pessoas negras com deficiência, pessoas indígenas com deficiência, enfim, a deficiência está em todos os corpos. E até ontem eu fiz uma live e falei, o corpo com deficiência é futuro, nesse porvir, nesse vir a ser, que inclusive pode ser a qualquer momento, com o envelhecimento, ou um acidente, ou, enfim, alguma questão que possa te trazer a deficiência para qualquer um. E não como uma penalidade ou uma tragédia. Eu falo como uma possibilidade de leitura de mundo, a deficiência como contribuir para que a gente se entenda no mundo. Esse porvir da deficiência, eu acho algo fantástico, que eu comecei a pensar recentemente e espero desenvolver isso. Porque esse vir a ser, e se todo mundo se entende assim, nesse vir a ser, com certeza isso transformaria bastante muita coisa na relação com a deficiência. E aí, por outro lado, se a gente olha o corpo hegemônico, a gente, dentro desse formato, né, dentro dessa normalidade, Guacira Lopes Louro afirma que os corpos considerados normais são também produzidos através de uma série de artefatos, acessórios, gestos e atitudes que uma sociedade arbitrariamente estabeleceu como adequados e legítimos. Assim, a dança bípede, branca e cisgênera, a dança deste lado da linha, produzida pelo corpo considerado normal, tida como padrão a ser seguido por todos os corpos, demonstra também uma certa limitação e repetição de modelos pré-determinados. E aí, lendo um artigo de André Lepec, eu achei que poderia se aproximar bastante do que eu tenho trazido, quando ele recorda dos clichês dominantes na dança e no corpo do aí entre aspas, corpo do dançarino, do bailarino preenchido com técnicas e gestos que parecem pré-estabelecidos para servir a uma certa concepção do que um trabalho de dança, um trabalho de arte é, ou mais que isso, deveria ser. Então, esses clichês de corpo e de entendimento de dança que permeiam é o que eu tenho considerado a bipedia compulsória na dança. A própria maneira de lidar com a produção artística do outro lado da linha demonstra um tratamento estigmatizante,
Será que todos os artistas com deficiência produzem da mesma forma, têm os mesmos interesses artísticos? Aí eu vou dar um outro exemplo para poder também entender. Será que um artista indígena não pode produzir, por exemplo, uma dança com características diferentes da sua cultura? Nessa coisa considerada mais da dança contemporânea, também nessa forma, nesses clichês da dança contemporânea, porque ainda há o agravante de que, se nossa produção não corresponde aos clichês e estereótipos idealizados para ela, ficamos completamente desamparados e enfrentamos inúmeras dificuldades para conseguir subsídios, porque nós estamos ligados estritamente a editais específicos, né, em relação agora é edital da cultura indígena, agora é edital para negros, agora... Porque a maioria dos editais, a maioria dos festivais, por exemplo, das bienais, dos congressos, enfim, dos eventos artísticos, é pautado pelo corpo bípede, cis, branco. E aí eu gostaria de dizer, isso também é um assunto. Eu estive na Bienal de Dança do Sesc São Paulo ano passado e falei, quando colocam a gente, né, nesses lugares específicos, esquecem que o tempo como assunto, porque é isso, nós viramos assunto de mesa em eventos maiores, né? Mas nós nunca estamos contemplados exatamente na programação, porque nós somos assuntos. Só que não se dão conta que esse corpo branco, bípede e cis, é o assunto que perpassa toda a história da dança. Isso também deveria ser uma mesa. Como é que a pessoa branca, cis, bípede, se entende como assunto? Quando a gente deixar de ser só a gente, o assunto, os exóticos, o fora, os que estão fora, e esse corpo também começa a ser questionado e problematizado, inclusive por eles mesmos, porque é isso, eu sou uma pessoa com deficiência, problematizando a minha deficiência. Quando um corpo branco, cis e bípede entrar como assunto, por exemplo, num seminário desse de acessibilidade, eu adoraria saber como um corpo desse falaria sobre isso. Que é constrangedor, porque eles são monotemáticos, eles só falam sobre eles mesmos. Entende? E a gente precisa falar sobre a gente, e é obrigado a só falar sobre a gente, porque a gente precisa estar nesses espaços ocupados por eles, para dizer a eles, mostrar. Então, a bipedia também é como se eu mostrasse um espelho. Eu disse, é como assim, olha, você está dizendo que o problema sou eu, quando você, na sua curadoria, acha que pode ficar temático sobre deficiência, colocar mais de dois trabalhos com pessoas com deficiência, ou pode virar tema, esse festival agora está falando sobre a questão do negro, porque botou mais de 2 ou 3 pessoas com pessoas negras na programação, mas não entende, meu amor, que o problema está você que cria a programação como um assunto do corpo bípede, branco e cis. É sobre isso, eu acho que a gente precisa problematizar, porque aí, voltando para o assunto do seminário, a acessibilidade, se não questionarmos isso, vai ser sempre algo fora, vai ser sempre algo a mais, e não a coisa mais importante para que todos tenham acesso. E aí, só finalizando mesmo, porque eu entendo que a presença das pessoas com deficiência em espaços de discussões artísticas e políticas deve contribuir para avanços nos debates sobre a garantia dos seus direitos e sair do lugar comum do discurso da inclusão, construindo conhecimentos que contribuam realmente para uma mudança de visão sobre a deficiência, principalmente para a efetivação de sua participação nos meios sociais, culturais e políticos. A acessibilidade só existe na troca. A troca só existe com a presença. É o que poderíamos pensar sobre o pensamento pós-abissal, aquele que borra as fronteiras e estabelece o contato, que destrói as linhas abissais. Então, nós precisamos ocupar os espaços, atravessar as fissuras, as brechas nos espaços dominados pela bipedia compulsória. Muito obrigado. Finalizo aqui a minha explanação para que a gente possa conversar. Muitíssimo obrigado mesmo.
fico muito feliz com esse exercício de pensar, refletir. É uma oportunidade muito importante para mim. Ô, Edu, tu me deixaste sem palavras aqui. Que fala incrível, 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 com vários pontos importantes para a gente refletir, para a gente discutir, para a gente repensar as nossas atitudes. Eu acho que, de fato, assim, esse momento, começar o nosso último dia de seminário com a tua fala, foi incrível, incrível, incrível. Estão chegando várias perguntas aqui, várias considerações. Então, eu vou primeiro começar por mim. Que aí, às vezes, eu dou esse lugar de privilégio aqui de poder estar começando, né? Abuso um pouquinho. Mas alguns pontos que eu quero destacar foi a pergunta que tu faz, né? De que corpo, de que dança nós estamos falando? Que corpos são esses que dançam, né? Então, quando tu começas a tua fala perguntando assim, que corpos vêm à mente de vocês quando nós falamos em dança, né? E automaticamente a gente se dá conta que são corpos trazidos como corpos padrões, né? Que vai de encontro, vai ao encontro dessa questão que tu traz da bipedia compulsória. Uhum. Então, assim, ontem também, quando a Patrícia Dornelli estava falando sobre o conceito de acessibilidade cultural, ela também comentou exatamente isso, que a acessibilidade cultural vai para além da questão dos valores, dos ingressos, vai para além do estar naquele ambiente, mas sim o se expressar nesse ambiente, o produzir cultura. E é isso que o artista também, o artista com deficiência, tem que ser visto como aquele que produz cultura, né? Sim. E não somente o corpo com deficiência, mas um corpo com deficiência que produz a cultura. Então, a tua fala faz exatamente, ilustra tudo isso que a gente traz como um conceito de acessibilidade cultural. Por isso, tão importante de estarmos aqui nesse momento agora, discutindo contigo. Então, assim, eu vou começar fazendo a leitura dos comentários aqui e fazemos blocos de 3 perguntas. Pode ser, Edu? Pode, sim. Então, eu divulguei aqui o teu, tomei a liberdade de divulgar o teu Instagram. É o @eduimpro, também no nosso Facebook já está passando ali. Maravilha, obrigado. A Maria Isabel e Celina coloca, então, Edu, muito interessante suas palavras. Você poderia repassar os autores que você citou, principalmente a que fala sobre inclusão para a exclusão. Andréia Paiva fala, excelente palestra, Edu, obrigada. A Márcia Caspari, mande suas publicações, parabéns e obrigada pela troca, fala com muita propriedade e profundidade. A Márcia Gonçalves, bravo, muito bom, Edu. A Liliana Tavares, aplausos. A Daniela, bom dia, Edu. Poderia falar um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido de acessibilidade nos seus espetáculos? Quero agradecer pela parceria. E aí vou Daniela, querida. Aproveitar e já fazer os comentários do Facebook aqui também. Então, a Analu Faria conta que, como artista de circo e também sou cega, penso da mesma maneira. Maravilhoso, bravo. Obrigado, Analu. Depois também chegou aqui no WhatsApp a pergunta do Felipe Monteiro. Edu, Felipe. Edu, sou gay, tenho deficiência visual, sou gordo e tenho baixa estatura. Qual conselho você daria para uma pessoa que se identifica com as minhas características para ingressar no universo da dança, enfrentando toda a pressão que a sociedade impõe? Parabéns pela fala. O Felipe, que também é um exímio pianista. Maravilha. Eu achei que era outro Felipe, porque tem o Felipe Monteiro, que é dançarino cadeirante. Não, já aqui está fazendo pós-doutorado. O Felipe Monteiro é de Resende, do Rio de Janeiro. Também consultor de audiodescrição. Acho que fiz 2 perguntas, né, Edu? Sim.
Então, vou fechar com mais uma, tá? Ok. Não, fechamos com essas, porque agora só estão chegando muitos parabéns e comentários. Então, Muito fechamos com essas, obrigado, depois pessoal. eu faço as leituras dos comentários. Tá bom, muito obrigado mesmo pelo retorno de vocês. Eu posso enviar, eu não sei como é que tem, se vocês têm um mailing que eu possa enviar meus artigos e as referências, e você envia para todo mundo que se inscreveu, porque eu não sei como é que fazer isso aqui agora. Tu pode enviar para mim, para a comissão, e a gente dá um jeito de disponibilizar na página da rede de museus. Ah, maravilha. E o autor que fala da inclusão pela exclusão, a exclusão pela inclusão, gente, eu tô... A exclusão pela inclusão é o Agamben. No livro Homo Sapiens ele fala isso, em outros livros também. Sim, eu acho que é importante falar isso, né? Dos trabalhos com acessibilidade, indo na ordem das perguntas. Como eu falei, o Grupo X foi pioneiro na audiodescrição em dança aqui no Brasil, e desde então, o Grupo X não é um grupo específico voltado para pessoas com deficiência. Com a minha entrada, foi criado em 98 um grupo de improvisação, que interessa a pesquisa em improvisação em cena, mas com a minha chegada, obviamente que as questões da deficiência foram contaminando, né, todo mundo, e Fafa Dalto, que é uma das fundadoras, junto com o professor David Anitelli, professores da Escola de Dança. Ela começou a pesquisar tanto no mestrado quanto no doutorado dela a relação da dança e deficiência, fez a pesquisa junto com o Tramad em audiodescrição, e aí a gente começou. E eu, especificamente, comecei a despertar para a questão da acessibilidade exatamente nessa pesquisa do Grupo X. Desde então, a gente não deixa de fazer audiodescrição e Libras em todos os espetáculos. Obviamente que a questão financeira e de orçamento, em determinados momentos, a gente não é possível, principalmente a audiodescrição, né? Porque é um trabalho que envolve muitas pessoas e, às vezes, os orçamentos. Por exemplo, quando é um festival, se o festival não tem audiodescrição, o cachê não dá para pagar nem a audiodescrição completa, quanto mais os dançarinos, enfim. Então, não é uma questão nossa, é uma questão do evento, né? Enfim, mas... E aí, quando eu entro na escola de dança em 2016, né, com o concurso, como professor efetivo, e aí eu destaco, eu sou, me parece, o primeiro professor cadeirante de uma faculdade de dança no Brasil e provavelmente no mundo. Eu não sei nos Estados Unidos, mas nos países que eu tenho circulado, isso causa um estranhamento muito grande. Eu gosto de frisar isso porque eu reconheço a luta, o movimento que vem atrás de mim, que me deu um suporte, um apoio para eu chegar aqui. Então, não é uma conquista pessoal. Eu tenho trabalhado, inclusive, isso na terapia, porque é isso, quando a gente entra em espaços de representatividade, a gente deixa de ser singular e indivíduo para representar uma multidão, e isso é um peso muito grande, né? Isso é uma carga, uma responsabilidade muito grande. A gente não tem direito nem de ser feliz individualmente, porque a gente reconhece todos os problemas que o nosso grupo sofre para eu poder chegar ali. Então, isso também é importante que a gente pense nos lugares de representatividade, nos espaços que a gente ocupa. E aí, quando eu entro para responder, porque isso o tempo também já está passando, na faculdade, eu inicio uma pesquisa de acessibilidade como ferramenta para a criação em dança. Então, alguns estudantes que trabalham comigo, William Gomes, Beatriz Gonzalez, enfim, porque nós tivemos projetos específicos, Jéssica, enfim, projetos específicos onde a acessibilidade, ferramentas da acessibilidade, como audiodescrição, ou o trabalho com Libras, também sendo, e agora eu estou desenvolvendo um infantil novo chamado Feito à Mão, onde eu estou fazendo o curso de Libras, e Libras é uma das ferramentas para a criação do espetáculo, como movimento, não exatamente só como comunicação, mas como a dança. É uma coisa que, para mim, já não existe mais o meu trabalho sem pensar na acessibilidade, tanto no processo criativo, quanto metodológico, e quanto no resultado
para a comunicação mesmo quando estamos no palco, mas é uma coisa que eu espero não separar mais, que tudo já esteja integrado no próprio processo de criação, para que o próprio espetáculo seja acessível, sem ter que ser uma ferramenta extra, mas esteja linkado, né, junto com a gente. Então, é o Feito à Mão, o Bonito, que foi um espetáculo que a gente apresentou, também tinha isso sobre a questão da acessibilidade em cena. A intérprete de Libras é parte do elenco, então ela faz parte das cenas, é pensado todo o deslocamento dela, os espaços onde ela vai estar junto com a cena para fazer Libras. Então é isso, o meu trabalho é impossível pensar sem acessibilidade. E para Felipe, o conselho que eu não sou muito chegada a conselhos, porque é isso, né? Eu acho que as especificidades e a realidade de cada um leva a gente a ter oportunidades diferentes. Eu cheguei até aqui porque é isso, eu também acho que eu não posso ser uma referência, assim, não é nem uma referência, mas eu não pode me entender a minha realidade como um retrato do que pode acontecer com todo mundo. As minhas oportunidades, os privilégios que eu tive, apesar de todas as questões da deficiência, em relação ao acesso à educação, à cultura, à cidade que eu vivi, à família, enfim, isso tudo me trouxe aqui, não é do nada. Então, o conselho não é nem um conselho, mas o que eu digo, Felipe, é que as coisas não surgem do nada. É uma construção que a gente também vai se entendendo. Eu me entendo como artista desde criança. Eu não me via artista porque eu não me via representado nos espaços. Eu achava que eu não tinha possibilidade de ser, mas o meu olhar de artista foi sempre, desde criança, um olhar de poesia para o mundo, para a vida. As coisas que eu olhava era a partir da arte. Então também não é assim, porque eu estou num grupo de dança, eu virei dançarina, é porque eu sou um artista. O artista tem a formação de técnica, do apuro estético, da sensibilidade, mas a gente não pega qualquer pessoa e vira artista. Pode participar de projetos artísticos que têm reabilitação, terapia e tal, que usa a arte como ferramenta para determinados fins. O artista, ele já é e ele precisa se dedicar a estudar, a ver outros trabalhos. O dançarino não precisa só ver dança, as artes visuais me influenciam demais, a literatura. A gente precisa estar no mundo e aberto. Então, o artista vai se construindo na relação com o mundo e com a dedicação do seu fazer artístico. Não é, de repente, agora eu virei artista. Se você for artista, que eu já sei que então é só chegar perto para a técnica e a linguagem que você mais gosta de se aproximar. Edu, e de fato, assim, a gente consegue perceber na tua fala, como o teu corpo fala, exatamente o quão artista maravilhoso tu és. Muito Pela obrigado, tua fala, pela tua expressão, pela tua forma de colocar a tua pesquisa, toda a tua fala aqui mostra de fato o quão que é um artista nato, né? Então, assim, a arte incrível. Caminha. Então, estão chegando muitos parabéns, maravilhoso, parabéns, linda palestra. Palestra encantadora, profundamente reflexiva. Bárbaro, Edu, parabéns pela palestra. Edu, seu espetáculo é surpreendente, diz a professora Lívia Mota. Tive o prazer de fazer a audiodescrição de uma de suas apresentações. Parabéns pelo seu trabalho, sua fala que esclarece e faz pensar. Seixas Barros, a fala do Edu já se pode pensar num seminário completo para se discutir acessibilidade na dança. Parabéns, ouvi-lo foi formidável. Muito obrigado. A professora Lívia destaca que o olhar de artista, o olhar de poesia para o mundo, de fato, né? Exatamente isso, né? A Márcia, que pessoa linda, inspiradora. A outra Márcia, Edu, a sua fala é uma poesia. Muito obrigado. O mundo precisa disso, dessa percepção de puro amor. Depois do nosso Facebook, a Lia, parabéns, Edu, muito, muito, muito obrigada. Estou só pensando no que ouvi
e me olhando no espelho de forma crítica. Um aprendizado pessoal. Eu não danço por me achar baixinha, gordinha e feinha, por não ser um corpo, entre aspas, mostrável. Quanta insensatez que compramos gratuitamente e como isso interfere nas nossas vidas. O Gateson fala uma fala rica, forte, provocadora e reflexiva. A Denise Alves, emocionante. Sandra Rosa, seria bom se pudéssemos ver o Edu dançando. Ô, Ana Sandra, não Paula, inventa isso agora, viu? Querida, um beijo. a Ana Paula, Edu, obrigado pelas reflexões maravilhosas que provoca e nos sensibiliza. Compartilho dessa concepção de deficiência, de corpo, da necessidade dessa troca. Gratidão. Ananda Araújo, parabéns, Edu. Show de reflexão existencial e inclusiva. Aí chegou uma pergunta da Beth. Edu, qual a mensagem mais forte? O movimento do corpo ou a música sozinha, que pode sugerir um movimento imagético do espectador com deficiência visual? Não achas importante deixá-lo fluir na imaginação? Digo, não falar o tempo inteiro, numa descrição de audiodescrição. Assim, eu não me sinto confortável para responder porque eu não sou uma pessoa com deficiência visual e cega. Eu não tenho ainda essa experiência e não sei dizer realmente. Acho que a audiodescrição é algo muito importante, né, para situar a pessoa, mas é isso. Eu acho que também vai da escolha de cada um, e são experiências muito individuais. Então, tem pessoas que, óbvio, devem preferir o silêncio para poder deixar fluir pela sensação, pelos ruídos, de arrastar pelo espaço. Tem um trabalho que eu faço que chama Áudio Nu Descrição, que foi uma proposta de William Gomes, um artista daqui, estudante da escola de dança, mestrando. O nome é Áudio Nu Descrição. A audiodescrição é parte do próprio espetáculo. Quando a gente dança, a gente está se audiodescrevendo, e tem um momento do silêncio, que é esse momento do perceber a presença e a ausência, a aproximação, o arrastar no chão, o tocar, o se aproximar do público, enfim. Então, assim, é uma coisa que a gente está experimentando. Eu não sei afirmar, eu não posso afirmar. Acho que seria irresponsável da minha parte afirmar o que é melhor. Para mim, eu penso que é uma experiência individual, que as pessoas, que cada um, né, lógico, como é individual, é cada um, vai da mesma forma como é a fruição da arte, é uma experiência individual para vidente, para cego, para qualquer pessoa. Então, como é que a gente vai se relacionar com isso? Eu acho que aí também é responsabilidade de cada um. Essa teve outro ponto também, Edu, que eu queria que tu falasse um pouquinho mais, complementando essas perguntas que foram feitas sobre esses corpos, né? Da pessoa se olhar para o espelho e se perceber, né? Que aí tu trazes uma frase que é muito forte, que é: eu sou o meu corpo. Que frase, hein, Edu? Eu sou o meu corpo. E o quanto essa frase pode nos trazer de reflexão. Então, tu falas de desnudar este corpo, né? Então, como que a gente vai desnudar esse corpo? Vai ser por camadas, vai ser através das vivências, vai ser como, né? Como que a gente vai dar essa relação com essa sociedade, com essa bipedia compulsória que tu trazes, né? E com as questões de autoaceitação, né? Sim. Porque a gente lida com questões muito complicadas dessa normatividade que está colocada aqui. Então, muitas pessoas vão em busca de um corpo padrão para estarem inseridas Exato. dentro de alguns contextos, né? Dentro de grupos, enfim.
e acabam se frustrando muito por, às vezes, não conseguir chegar a esse padrão, né? Então, como que a gente vai lidar com isso? E essa frase tua é sensacional. Eu sou o meu corpo. E eu acho que é uma frase que deve virar um mantra, né? Porque a gente precisa se olhar, mas precisamos nos enxergar, né? E para isso a gente precisa reafirmar: eu sou o meu corpo. Porque se a gente fica assim, meu corpo tem deficiência, o meu corpo tem um pé pequeno. Não, né? Eu tenho. Então, quando a gente se enxerga, e aí é isso, quando eu comecei a entender que no meu trabalho, quando eu mais me revelei foi quando. E aí eu falo porque tem trabalhos onde eu fico seminu, eu uso uma tanga, fio dental, eu exponho. Quando eu comecei a expor exatamente o meu corpo, falando da potência artística e do discurso político que ele traz, foi quando eu senti que eu ocupei um determinado espaço na dança, nesse meio, e foi começando. Eu já era convidado, mas com mais propriedade de falar sobre o meu corpo e sobre o corpo. Então, eu esqueci o nome da pessoa que falou, que se sente baixinha, que se sente feia. É o que o tempo inteiro estão dizendo a gente. É o tempo inteiro o que a mídia, o que a televisão, o que as revistas, o que o cinema, o que a música, enfim, o que a arte também, o teatro, é o que estão dizendo a gente o tempo inteiro, desse coitadinho, não, você não pode. Mas é isso, quando a gente olha para a gente e entende que o que estão falando sobre o nosso corpo não corresponde ao que a gente é, porque se eu sou o meu corpo, eu não sou esse corpo que estão dizendo que eu sou, porque eu sou a pessoa, eu sou o sujeito, eu sou um indivíduo, eu não sou o corpo, né? Um simulacro, apenas uma capa que julgada pelo que se vê. Eu ocupo isso, né? Não é nem ocupar, porque a gente não ocupa, não se ocupa, a gente é. Então eu sou inteiro isso, e eu não sou só isso, embora essa experiência da deficiência seja uma das grandes, das marcas importantes que eu tenho, porque me coloca no mundo a partir de uma perspectiva dessa, né? Mas não sou só isso. Então, quando a gente entende que a gente também não é só isso, que eu posso chegar no seminário e falar sobre processos de criação, que eu posso falar sobre metodologia em aula de dança, que eu não preciso falar só sobre deficiência, eu vou entendendo que eu sou camadas, entende? Eu não sou só uma coisa. Meu corpo é complexo, nós somos sujeitos complexos. Eu não sou só meu corpo com deficiência, eu sou meu corpo. Palmas, muitas palmas, assim, ó, sem palavras, como diz vocês aqui, só gratidão. Eu que agradeço demais. Uma fala extremamente necessária e não só voltada para a dança, mas para todos e todas nós. Então, assim, com certeza é uma fala que eu vou replicar para os alunos, eu vou replicar para todas as pessoas que eu tiver contato, porque e espero que assim todos nós possamos fazer, né? A gente está com 54 pessoas aqui na sala. Roger, por favor, me atualize quantas pessoas estamos no Facebook. E então, assim, ó, a tua palestra vai ficar ali disponível na nossa página da rede de museus da UFPEL. Maravilha. Então, quero aqui a Márcia Cristina dizendo que está apaixonada pelo Edu. Eu já estava antes apaixonada, se é possível, me apaixonei mais. Então, Edu, gratidão, muito obrigada por estares conosco no evento, trazendo reflexões tão importantes para a gente. Foi um prazer te ouvir, um prazer compartilhar contigo esse momento. Já fica aqui, então, o convite prévio para estares conosco, se puderes, às 19 horas, para auxiliar na construção da nossa carta de Pelotas, tá bem? Um carinho muito grande por ti, admiração enorme pelo teu trabalho, pela pessoa que és. Então, pessoal, Edu, muito obrigada. Queres fazer uma fala final? Eu quero agradecer muito, gente, a gente se sentir amado e é isso, reverberando.
Gostaria de afirmar a importância das universidades, da universidade pública, de um evento como esse. Está acontecendo agora também, hoje é o último dia do Congresso UFBA. Então, assim, a gente afirmar a importância do conhecimento, da pesquisa científica, da pesquisa acadêmica em momentos de destruição, realmente, né, do conhecimento, enfim, do péssimo período que a gente está para educação, cultura, saúde, enfim. Um evento como esse é muito importante, fico feliz de participar mesmo imensamente, acho importante também reforçar essa coisa de dar na internet, porque com certeza não teria acesso a muitas pessoas que estão aqui. Para a gente com deficiência, a mobilidade é muito difícil, então ter um evento na internet facilita o acesso da gente. De que maneira a gente pode pensar numa acessibilidade maior ainda? Eu agradeço, estou feliz demais mesmo, muito, muito feliz. E agradeço e me acompanhem. Estou à disposição para quem quiser conversar mais, tirar perguntas, né, tirar dúvidas, dar sugestões. Se eu falei alguma besteira, por favor, me digam também. Críticas construtivas são sempre bem-vindas, eu agradeço. Meu e-mail é eduimpro@gmail.com. Pronto, coloquei o e-mail aqui. Muito obrigado. Só vou ler um último comentário aqui, então, para a gente finalizar. A Chayane coloca: Edu, tua fala me fez refletir muito. Gostaria muito que pudesses palestrar em todos os cursos de dança e teatro em algum momento. É importante demais o que colocas. Neste meio em que muitas vezes se direciona o egocentrismo, devemos refletir mais, pois, como professora, artista, penso em diversos momentos em que percebo a exclusão do diferente nas aulas. Sendo que nós, educadores, artistas, temos o dever, através da arte, de mostrar ao mundo a importância de cada ser e, principalmente, defender as minorias, entre aspas, e destacar o potencial de cada um. Isso, infelizmente, se perde no meio artístico muitas vezes. Parabéns, Edu, tu és maravilhoso. Muito obrigado, é isso mesmo, concordo plenamente, Chayane. Obrigado. Então tá, Edu, muito